Olá, queridos, boa noite. Chegamos em mais um momento da nossa live. Vocês desculpem porque eu gerencio um pouco as coisas sozinhas e eu quero cada vez mais aperfeiçoar, mas e o Senhor vai nos conduzindo para que possamos ter um propósito estabelecido e que possamos, nesse tempo que nós vamos passar juntos, no dia de hoje, seja um momento de muita bênção, seja um momento de crescimento e seja um momento de edificação. E eu quero nesse momento, hoje, Sexta-feira Santa, onde o mundo comemora, que antecede a Páscoa, eu quero fazer uma oração para iniciarmos a nossa reflexão deste dia. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos porque Jesus, o teu Filho primogênito, morreu no nosso lugar. Morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Pai, nesta noite, abre os nossos olhos espirituais para que fundamentos, princípios da tua palavra sejam firmados e estabelecidos dentro de nós, para que nós não nos relacionemos contigo como uma religião, mas sim como um Deus vivo, um Pai de amor que nos ama e tem o melhor para nós. Visita, Senhor, cada casa. Visita, Senhor, todos estes filhos seus que estão entrando agora para estarmos juntos nesta live. Senhor, eu te louvo por cada um que tem dado respostas para ti. Cada um que tem caminhado junto conosco. Cada um que verdadeiramente tem aberto o seu coração e permitido que o Senhor faça morada. Senhor, em nome de Jesus, quebra as cadeias, quebra os grilhões, as amarras, que todo espírito de incredulidade seja banido no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém? Glória ao Senhor. Amados, nós estamos aqui nesta sexta-feira, um dia que realmente até a minha filha me ligou, estava dando notícia que estava assistindo a Paixão de Cristo na TV. Vale a pena você assistir a hora que acabar essa live, porque realmente este filme vivencia de uma forma dura, de uma forma dolorosa, o sofrimento de Jesus, a paixão de Cristo. Mas além do sofrimento, porque o que nos salvou não foi apenas o sofrimento de Jesus na cruz, porque ali naquela cruz ele sofreu como homem sem pecado, sim, mas ali ele estava na sua estrutura humana. Mas o que nos salvou foi que quando Jesus morreu ali na cruz, o seu espírito desceu ao Hades e lá permaneceu por 3 dias e no terceiro dia ressuscitou. E por ele ter ressuscitado, você e eu temos a esperança da vida eterna. Então eu quero assim começar hoje caminhando um pouquinho com vocês para que possa haver uma compreensão o porquê da morte de Jesus. Muitos já falaram, mas Deus podia ter evitado que Jesus morresse. Se Deus quisesse, ele podia ter livrado Jesus daquela cruz. Claro que podia, mas havia
um princípio espiritual que estava sendo estabelecido, consumado na cruz do Calvário. Então, amados, nós precisamos voltar para Gênesis para que possamos entender quando Deus criou o homem. Deus criou o homem, Deus criou a mulher e colocou este casal num jardim que se chamava Éden. E ali Deus fez tudo do bom, do melhor e criou o homem livre. E ele chegou para Adão e Eva e disse: olha, vocês podem comer de todas as árvores, de todos os frutos, verdadeiramente, mas tem uma árvore no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma dela, porque se comer dela, morrerás. Então o Senhor abriu as portas, escancarou as portas do Éden para que o homem desfrutasse das bênçãos. Era uma época que não tinha dor, que não tinha sofrimento. As árvores davam alimento, davam grãos, tudo estava em harmonia, porque tudo que Deus fez era muito bom. Mas ele estabeleceu um limite para o homem. E no relacionamento, o homem com Deus é um relacionamento de liberdade. Deus não nos criou como robôs. Deus nos criou como filhos livres. E ali o homem, ele respondia pelas suas escolhas. E quando a serpente, o mal, foi ali e seduziu Eva de uma forma, ela fez um trocadilho de palavras, mas conseguiu atingir Eva. Eva se deixou convencer, porque, queridos, nós só somos convencidos por alguém quando nós nos deixamos convencer. Então ela se deixou convencer de que aquele fruto seria muito bom para ela, para que ela tivesse seus olhos abertos e ela poder ser como Deus. Então, amados, eles foram seduzidos, mas eles tiraram os olhos de Deus e voltaram os olhos para a proposta que o inimigo, que a serpente estava fazendo a eles. E o que aconteceu? Quando eles comeram daquele fruto, eles morreram espiritualmente. Não foi uma morte física, não. Então o espírito do homem, porque Deus criou o homem tridimensional. Deus, quando criou o homem, ele disse: façamos o homem segundo a nossa semelhança. Então o homem era espírito, possuía uma alma e habitava temporariamente num corpo. Nós habitamos temporariamente nesse corpo. Mas havia vida, havia luz no espírito do homem. A Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada do homem. E a lâmpada em si mesma, ela não produz luz. Ela precisa ter uma fonte de abastecimento. Era Deus que abastecia ao homem com a sua luz, com a sua vida. Mas quando o homem desobedeceu, Deus deixou o homem para seguir o seu caminho. Então o homem morreu espiritualmente. Continuou com o espírito estava ali dentro, mas não havia luz, não havia vida. Então o homem foi separado de Deus, porque Deus é santo e ele não comunga com pecado. E o homem que optou seguir o seu próprio caminho, na sua independência, na sua autossuficiência, a Bíblia diz que o homem, ele foi se corrompendo, a semente do mal que entrou no homem, foi corroendo o homem por dentro, foi contaminando o homem por dentro, foi depredando o homem por dentro, até no ponto que em Gênesis 6 diz que toda a sorte de pensamento do homem era mal continuamente. Porque, queridos, cada semente produz frutos segundo a sua própria espécie. O homem havia recebido a semente de Deus, mas ao pecar, a semente do pecado, a semente do mal penetrou na vida do homem. E o homem, a partir dali, começou a fazer coisas más, a ponto que os filhos de Adão e Eva, Abel e Caim matou Abel. Na segunda geração, o mal já começou a prevalecer. Mas aí a palavra nos diz que Deus tinha um plano eterno.
Antes da queda, antes da criação do mundo, diz que o plano de Deus era ter uma grande família de muitos filhos iguais a Jesus. Mas quando o homem caiu, ele não interrompeu, ele não frustrou os planos do Pai, os planos de Deus. Então, quando ele caiu, quando ele se separou de Deus, diz a Bíblia que Deus amou o mundo, Deus amou o homem, Deus amou você, amou a mim, de tal maneira que ele enviou Jesus, seu filho primogênito, como homem, nasceu de Maria, mas ele nasceu sem pecado, porque Maria, o que foi gerado no ventre de Maria, foi da parte do Espírito Santo. Então a semente santa de Deus, o Espírito Santo, vivificou aquela criança, aquele óvulo, e Jesus nasceu santo, nasceu como homem. Então ele era 100% homem, mas 100% Deus, ele nasceu sem pecado. Então, queridos, e Jesus teve todo o seu caminhar, a sua história, mas Deus enviou Jesus com um propósito. E quando nós assistimos o filme A Paixão de Cristo, ou quando nós lemos a palavra de Deus e vemos o relato, não é? Nos evangelhos, nós vemos ali que em muito pouco tempo, Jesus propagou a mensagem do reino, as boas novas. O primeiro Adão havia pecado, falhado, e Jesus era o segundo Adão. Então, quando Jesus ali junto com seus apóstolos, ele estava pregando o evangelho por todos aqueles lugares em Israel. E é maravilhoso quando nós vemos a manifestação do poder de Deus em tão pouco tempo, sem internet, sem carro, sem veículo, sem WhatsApp, sem nada. Durante 3 anos, o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo, o evangelho de Jesus Cristo foi propagado na terra. Então, e chegou o momento, porque Jesus na terra, ele estava no meio do povo, era o Deus Emanuel, mas ele não estava dentro das pessoas. Então ele caminhava como mestre, como Senhor, lado a lado, ensinando no dia a dia a palavra de Deus, a mensagem do amor, o ministério do reino de Deus. Ele veio trazer o reino de Deus para a terra. E amados, e o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o reino de Deus é paz, justiça e alegria do Espírito Santo. E Jesus veio para os que eram seus, veio para os judeus. Mas os judeus esperavam um estadista, esperavam alguém que pudesse resolver problemas políticos naquela época. Mas Jesus nasceu numa manjedoura, de uma forma humilde. Ele não era rei desta terra, mas ele era rei no coração, queria ser rei no coração de cada pessoa. Então o reino de Deus não veio para entrar nos palácios, o reino de Deus veio para entrar nos corações das pessoas. Então Jesus foi preso, ele foi injustiçado, e quando nós vemos ali, ele foi trocado por Barrabás. Como a gente fica indignado, como é que o povo tão cego pôde, porque era um momento em que poderia se libertar um preso. Ao invés de clamarem para libertar Jesus, clamaram para libertar Barrabás, que era um assassino, que era um ladrão. E Jesus foi passo a passo indo para o madeiro, para ser morto como o cordeiro. Jesus era o cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Queridos, no Antigo Testamento, foi-se instituído os sacrifícios de animais sem defeito e o derramamento de sangue daquele animal. Aquele animal era o bode expiatório, era apresentado para representar as pessoas, e aquele derramamento de sangue era para cobrir o pecado do povo. Então,
tempo em tempo se fazia sacrifício, se oferecia, porque aquele sangue, sangue de bodes, sangue de animais, eles não podiam apagar, perdoar e salvar o homem, mas o sangue derramado apontava para Jesus, apontava para o Cordeiro de Deus, que viria um dia para tirar os pecados do mundo, para salvar o mundo. Então, quando Jesus foi batizado, e seu primo João Batista estava ali no Rio Jordão, batizando já uma geração, e de repente, quando ele olhou para Jesus, ele sabia no seu espírito, pela revelação do Pai, que aquele era o Cordeiro de Deus que tinha vindo para tirar os pecados do mundo. Então, amados, Jesus é o Cordeiro de Deus. Então, amados, num simbolismo de animais, ele estava ali simbolizando um cordeiro sem mancha, mas era algo simbólico, porque era o próprio Filho de Deus, o próprio Deus que se fez homem e se ofereceu para morrer, morte de cruz no nosso lugar. Então, Jesus morreu na cruz do Calvário. E ele foi sepultado no jardim. José de Arimateia ofereceu o lugar, o seu túmulo de família, com certeza, para que Jesus pudesse ser sepultado. Então ali, Jesus foi sepultado. Não vou falar sobre a ressurreição hoje. A ressurreição vou falar domingo. Mas eu quero dizer, queridos, que justamente o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário, no meu lugar, no seu lugar, porque há princípios no reino do Espírito. Então, quando o homem pecou, no reino do Espírito, o homem foi separado de Deus. Mas para que o homem fosse resgatado, precisaria haver o derramamento, alguém precisaria morrer no lugar, mas alguém sem pecado. Não adianta um pecador morrer por outro pecador, não, porque não tem autoridade no reino do Espírito. Mas Jesus, ele se deu como o Cordeiro de Deus, sem defeito, sem mancha, sem mácula, e morreu no lugar de toda a humanidade. E ele ao terceiro dia ressuscitou. Então, queridos, a Bíblia diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas deu poder de se tornar filho de Deus todos aqueles que reconhecessem que ele era o Filho de Deus e o recebesse em seu coração. Todos esses que recebem Jesus em seu coração, Deus dá o poder de se tornar filho de Deus. E o que é isso? Se pergunta, o que é isso, pastora Marina? O que é isso? Nós nascemos naturalmente dos nossos pais, pai e mãe. Eu, Marina, nasci do Dr. Delias e da Dona Cilda. E aos 33 anos foi quando eu tive o meu novo nascimento. Eu nasci do Espírito. Quando eu recebi a Jesus no meu coração como Senhor e Salvador, e quando qualquer pessoa recebe a Jesus, o Espírito Santo, no seu coração, e reconhece o sacrifício de Jesus no seu lugar, é salvo. Todo aquele que recebe a Jesus como Senhor e Salvador é salvo. Então, quando assim acontece em nós, o Espírito Santo, um novo nascimento, ele é instantâneo dentro de nós. Então, como já falei em outro momento, muitos dizem, todos são filhos de Deus. Não são filhos de Deus, porque todos nós éramos inimigos de Deus. Todos nós pecamos em Adão. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Todos nós nascemos em pecado. Toda criança que nasce em pecado. E todos nós precisamos de Salvador. E a própria Maria, mãe de Jesus, ela precisava de um Salvador. Quando ela cantou o seu cântico, bendiz, ó minha alma, ao Senhor.
Tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Ela estava louvando, glorificando, porque aquele Deus que foi gerado em seu útero era o seu Salvador. Porque Maria também nasceu em pecado, como você e como eu. Ela foi separada por Deus, ela foi escolhida por Deus. O útero de Maria serviu para uma nova geração iniciar. O novo Adão, que foi Jesus Cristo, que nasceu sem pecado. Então, queridos, não basta acreditar que Jesus existe, nós precisamos entender o porquê da morte, porquê da paixão de Jesus, porquê que Jesus teve que morrer. Deus poderia salvá-lo, mas se Deus tivesse salvado Jesus, eu e você estaríamos destinados à morte eterna. Mas Deus enviou Jesus com o ministério da restituição, da reconciliação. Deus reconciliou o mundo com Deus através de Jesus. Pela morte de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, os nossos pecados foram perdoados. Quando nós cremos assim, porque é tudo pela fé, não é mérito nosso, não é porque nós somos bonzinhos, nós fazemos caridade, a gente nunca matou, nunca roubou. Não, não é isso. Não é isso. Não é isso que nos salva. Isso são obras. Mas a salvação é pela fé, no sacrifício de Jesus Cristo. Então, a sexta-feira da paixão simboliza isso, a morte de Jesus. Que Jesus morreu sem pecado. Ele foi um justo que morreu pelo pecado de toda a humanidade. Então, eu quero nesse momento, eu creio que você entendeu. Eu creio que agora você, essa verdade, essa palavra de Deus, o princípio de Deus entrou no seu coração. Então que você possa abrir o teu coração e declarar após mim: Pai, hoje, sexta-feira da paixão, eu ouvi o verdadeiro significado da sexta-feira santa, da morte de Jesus, que ele morreu no meu lugar. Ele morreu a minha morte para que eu pudesse receber em mim a vida eterna, para que eu pudesse ser filha de Deus, filho de Deus. Eu quero declarar com os meus lábios o que eu creio com o meu coração, que Jesus Cristo morreu no meu lugar. Eu creio isso e eu declaro que todo o meu passado, todos os meus descaminhos lá de trás estão sendo levados agora na cruz do Calvário, pela fé e pelo poder do nome de Jesus. E nesse momento eu recebo pela fé a salvação em meu espírito. Entra, Jesus. Vivifica o meu ser, traz vida ao meu espírito, me faz nascer de novo e a partir de hoje, seja o meu Senhor, o meu Salvador, e eu andarei na sua presença, me abrirei para ser transformado e santificado por ti todos os dias da minha vida. Obrigada, Jesus, porque o Senhor morreu na cruz, no meu lugar. Não foi por merecimento, porque ninguém merece. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, muitos não fazem essa oração, porque acham que não merece o perdão.
Mas ninguém merece. Não é por merecimento. Não é porque você é bonzinho. Algumas pessoas falam, ai, deixa eu mudar minha vida primeiro, mas depois eu entrego. Não, filho, é hoje. Você não vai conseguir mudar sozinho. Você não vai conseguir se santificar sozinho. Você não vai se salvar sozinho, porque só Jesus salva. Só Jesus salva. Só Jesus, porque diante desse nome, Jesus, todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. E Jesus ressuscitou e subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, intercedendo por você, por mim, continuamente. Amém, querido? Então, por isso somos salvos, por isso somos filhos de Deus, por isso a morte foi levada na cruz, o nosso pecado foi levado na cruz, toda a maldição foi levada na cruz, e em troca, porque a cruz é lugar de troca, Jesus levou a nossa humanidade e deu em troca a sua divindade, a eternidade que veio habitar dentro de nós. E a partir de agora, queridos, entramos em aliança de sangue. Jesus fez conosco uma aliança de sangue, como diz na ceia. Este é o meu corpo, a última ceia que Jesus celebrou com seus discípulos. Ele diz, pegou um pedaço de pão, partiu e deu graça e diz, este é o meu corpo que é dado por vós. E ele pegou um cálice de vinho e ele diz, e esse é meu sangue que é dado por vós. E queridos, e quando nós bebemos desse cálice e comemos desse pão, são elementos. Aquilo não é o corpo e o sangue de Jesus. Não existe a transubstanciação. Não, mas ele simboliza. E pela fé, quando nós participamos da ceia, nós estamos dizendo, Senhor, eu creio no sacrifício de Jesus. E sou participante disso. Eu sou participante da grande família de Deus sobre toda a terra. Amém, queridos? E nesse momento, eu quero dizer para você a esperança para o ferido, a esperança para todos nós, que o amor de Deus e o poder de Deus possa entrar na sua mente e no seu coração. E você, como filho de Deus que é, receba a vida plena, a plenitude. Jesus disse em João 10:10 que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida plena. Vida plena, não é a vida biológica, mas é a vida Zoe, essa vida Zoe que nos dá prosperidade espiritual, prosperidade emocional, prosperidade física, amém? E também prosperidade material. Eu e minha casa temos desfrutado desta plenitude. Toda a enfermidade do meu filho foi levada na cruz do Calvário e o Senhor deu a ele vida, o Senhor o curou, Jesus Cristo deu saúde para ele. Pastor Zé Luiz também deu positivo, que ele estava contaminado pelo corona, mas não teve um sintoma, porque nós estamos em aliança com o nosso Deus. Podemos ser às vezes atingidos por pequenos estilhaços, mas maior é Deus em nós. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa estamos debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro derramado ali na cruz do Calvário. O Senhor nos deu verdadeiramente vida, saúde, paz, força, ousadia, intrepidez e uma fé nele
construído na rocha. Um grande shalom para vocês, meus queridos. Shabbat Shalom, que é a plenitude de paz, a plenitude de vida, a plenitude de saúde no nome de Jesus. E nós queremos encerrar esse momento maravilhoso declarando que foi o sangue do Cordeiro que nos salvou. Amém, queridos? Receba essa melodia em paz. Shalom. Com sua própria vida. Oh, aleluia. Pecado e dor carregou e ao mundo trouxe a esperança. Foi o sangue de Jesus que me lavou. Foi o sangue que por mim derramou. Se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Salvador, Santo, morto em meu lugar. Aleluia. Amém, queridos. Que vocês tenham um final de semana maravilhoso. Que vocês celebrem a Páscoa no verdadeiro espírito da Páscoa. Shalom, queridos. Fiquem com Deus.